Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Formando Campeões. Nessa aula vamos ver como resetar o CSS padrão das nossas aplicações. Beleza, estamos aqui onde ficamos na nossa aplicação. Na última aula vou fazer um Yarn Starter para rodar a nossa aplicação. Beleza, temos aqui a nossa aplicação rodando. E aqui temos o estilo que aplicamos na aula passada, ou seja, para o fundo da aplicação colocamos esse tom de azul. Beleza, mas analisando aqui, perceba que esse tom de azul ele está distante, por exemplo, o topo da página está distante também, da lateral da página. Então isso porque o próprio navegador ele adicionou aqui uma configuração. Se a gente colocar aqui em inspecionar, então a gente aqui tem a nossa página. Então aqui a gente tem o elemento que tem o ID root. A gente analisar aqui que elemento é esse, é aqui o nosso HTML. Então a gente tá aqui e depois a gente lembre-se que a gente inseriu o nosso código, o código React aqui nesse local aqui do código. Então depois a gente vai ter o header que a gente criou com o texto cabeçalho. Depois a gente vai ter o corpo, ter um texto home, e depois vai ter o H1. Se a gente criar aqui um header, veja que os elementos são representados como uma caixa. Então aqui a gente tem um conteúdo, que seria essa área em azul. No caso, esse conteúdo aqui tem 934 de largura e 37 de altura. Então o que vai, esse espaço do conteúdo até o início da borda seria o que a gente chama de padding. Então, padding é esse espaço do conteúdo da borda. A gente tem a borda em si, que seria o que está por volta da nossa caixa. E a gente tem uma margem. A margem seria da nossa caixa, da borda para fora, né? Então, todo o tamanho, né, da borda para fora, o tamanho dessa caixa da borda para fora seria a nossa margem. E aqui a gente tem a configuração do nosso CSS. Nesse caso a gente adicionou apenas essa cor ao CSS, essa cor azulada. Mas se a gente analisar aqui no root, então aqui a gente tem o root, tem as características dele também. Ele também não foi adicionado informações. Se a gente for aqui no body, no corpo da nossa página, então a gente vai analisar que alguns estilos foram adicionados. Por exemplo, aqui a gente tem uma margem de 8 pixels. Então por isso, aqui no corpo a gente tem uma margem de 8 pixels em todas as direções. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver essa margem do nosso no corpo, no caso da nossa página. Então, quem foi que adicionou isso? A gente não adicionou, foi o próprio browser que definiu esse estilo aqui padrão. Então, a gente vai, nessa aula, zerar esse estilo padrão para que a gente possa ter um controle maior da aplicação. Beleza, então para isso a gente vai aqui em SRC, como a gente está aplicando isso de forma global, então a gente vai definir aqui uma nova pasta chamada de settings, seria as nossas configurações. E aqui dentro a gente vai definir um arquivo chamado de global.css, que seria as nossas definições globais. Aqui a gente ia colocar asterisco. Então asterisco quer dizer o quê? Quer dizer que se aplica a qualquer elemento. Então a gente vai dizer que a margem dele em todas as direções vai ser 0 e vai dizer que o padding também vai ser 0. E a gente vai dizer que o box sizing vai ser igual ao border box. Beleza, aí aqui no caso o nosso index.tsx, que é de onde a nossa aplicação inicia em si, a gente vai importar esse
CSS global. Então a gente vai fazer import. No caso, vamos fazer o caminho desse CSS global, né? No caso, ele está em settings, ele está em global.css. Então, como salvarmos aqui, ó, vamos ver que essa configuração foi aplicada, ou seja, aquele espaço que a gente tinha, ó, a gente não tem mais. Vamos voltar aqui para o nosso global.css. O que seria esse box sizing? Vamos buscar aqui uma exemplificação. Vou colocar aqui border box sizing border box. Que a gente vai nesse exemplo aqui, vai colocar essa opção. Bem, aqui a gente tem um exemplo, ó, com box size border box. Eu vou colocar aqui em inspecionar, para a gente ver o tamanho dessas caixas. No caso aqui, ó, essa primeira caixa, vamos ver onde ela está. Então essa primeira caixa é essa daqui. Então a gente definiu o tamanho dela como o que? 300. Então quando você define a propriedade box size, você quer dizer que o tamanho da sua caixa, ou seja, essa caixa laranja aqui vai ser o que? Vai ser 300 pixels. Então se você adicionou, no caso, um pixel de borda, então esse pixel de borda ele vai contar aqui para compor os 300. Então a largura aqui ó, seria 298 mais um 299 mais um 300. Se a gente tirar ó, essa propriedade aqui, box sizing, e executar, então vamos aqui inspecionar novamente. Então aqui a gente tem o corpo e a gente tem as divs, ó. Agora, qual vai ser o tamanho dessa caixa até borda? Vai ser 300 de largura, mais 1, mais 2. Vai ser 302. Então, quando você coloca border box, você vai dizer que o tamanho da caixa, como um todo, vai ser o tamanho de borda a borda. Se você não define, então o tamanho da caixa vai ser o tamanho do conteúdo, mais o padding, mais o tamanho da borda. Beleza, então outra coisa que vamos fazer aqui é colocar para o HTML, para o body e para o elemento que foi declarado como root, colocar o tamanho dele como a largura da tela. Então vai ser 100 VH. Quer dizer aqui que vai ocupar no caso 100% a altura vai ser aqui 100% do espaço. E a gente também aqui em relação ao body, podemos definir aqui um background color, uma cor de fundo, como, no caso, a gente pode definir como branco. Beleza? Então, branco também pode ser definido como hashtag FF. Ou seja, que branco seria a soma de todas FF. É o maior número hexadecimal com 6 dígitos. Então, no caso, seria a soma, o máximo do vermelho, do máximo do verde e do máximo do azul. Então, quando você soma todas as cores, então você tem como resultado o branco. Beleza? Então, vou salvar. E aqui a gente tem as nossas configurações, resetando aqui o CSS. Se você for na internet, você consegue opções, né, bem mais robustas. Se a gente for CSS reset, então, por exemplo, aqui a gente tem um CSS robusto. CSS reset é bem mais
bem mais complexo. Então, se vocês quiserem utilizar esse, seria copiar e colar aqui no global.css. Mas no momento esse daqui está atendendo a nossa demanda. Outra coisa que vamos fazer aqui, né? Como fizemos essa modificação, fazer git status, git add ponto, para adicionar nossas mudanças, git status para ver o que foi modificado. A gente modificou index.tsx porque a gente adicionou o CSS lá e a gente adicionou mais um arquivo, global.css. Vamos comitar aqui, ou seja, criar um estado aqui da nossa aplicação e vamos definir aqui como CSS reset. Mudanças feitas, que a gente pode fazer um push para subir as nossas mudanças para o servidor. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.